Olá, queridos amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Médiuns. Continuaremos agora a estudar a primeira parte da obra em seu terceiro capítulo. Esse terceiro capítulo que tem o título do Método. Estudaremos hoje os itens 29 e 30 deste terceiro capítulo. Lembremos, anteriormente nós vimos algumas classes de materialistas aqui na Terra. Quando estamos estudando método, importante lembrar, né? Estamos estudando o método de ensino da doutrina espírita. Então, para entendermos esse método de ensino, anteriormente nós vimos algumas classes de pessoas que são materialistas, alguns tipos de opositores da doutrina e mesmo alguns tipos de adeptos. Estamos aprendendo com Kardec a identificar esse universo de pessoas que lidam com a doutrina, sejam elas simpatizantes ou não, para que possamos então colocar em prática esse método de ensino. Muito bem. Agora, no estudo de hoje, nós vamos ver os meios de convencer, aqui no item 29, e a possibilidade do convencimento de um incrédulo obstinado, no item 30. Então, a diversidade dos meios de convicção e da conduta a ser adotada diante da incredulidade obstinada. Esses são os dois temas que o texto de hoje nos trará. Então vamos lá, vamos ao item 29. Kardec começa o item 29 dizendo que os meios de convencer variam extremamente conforme os indivíduos. Essa primeira frase já nos dá um direcionamento interessantíssimo de ser analisado, porque Kardec leva em consideração, a partir dessa frase, que existem diversos tipos de pessoas e diversas concepções e diversas formas de interpretação e de pensamento sobre a vida terrena, e por que não haveria sobre o Espiritismo? Não é mesmo? É isso que estamos vendo aqui no livro. Essa diversidade que nós temos no planeta Terra exige que nós espíritas reconheçamos que meios de convencer precisam estar em conformidade com as pessoas. Nós não teremos um método único e infalível para ensinar espiritismo. Levamos em consideração as diferentes concepções, as diferentes ideias, os diferentes entendimentos que as pessoas têm a respeito da doutrina, conversando com elas, identificando, tentando demonstrar, mostrar formas diferentes de se olhar para um mesmo ponto doutrinário e assim por diante. Então, aqui leva-se em consideração profundamente o indivíduo. Cada pessoa é diferente uma da outra. E o método de ensino do Espiritismo, como nós podemos observar já, olhando um pouquinho para tudo que nós estudamos até agora, levando em consideração, né, que vimos diversos opositores, vimos materialistas, entendemos também a condição de alguns adeptos. Olhando para tudo isso, já estamos percebendo que Kardec leva em consideração profundamente a questão do indivíduo. Então, o indivíduo precisa ser visto, precisa ser reconhecido, precisa ser respeitado para que a gente possa falar sobre espiritismo, né? Olha como segue o texto. O que persuade a uns, nada produz em outros. Então, é justamente essa ideia, né? O que eu digo para uma pessoa, a experiência de uma pessoa a convence rapidamente a respeito não apenas de espiritismo ou de qualquer outra coisa, enquanto que outras pessoas precisam de outros tipos de experiências. E é o que a gente vê no decorrer do texto. Olha só, Kardec diz que uma pessoa se convence observando algumas manifestações materiais, fenômeno das mesas girantes, um espírito que conversa através de um médium, uma psicografia, observa algumas manifestações e essa pessoa já se convence através dessas observações. Tem alguns que
por efeito das comunicações inteligentes, acabam sendo convencidos. É, por exemplo, aquela mãe que foi procurar Chico Xavier porque teve um filho desencarnado e então recebe uma carta desse filho trazendo ali pensamentos e informações que só o seu filho poderia conhecer. Então, essa se convence através das manifestações inteligentes. E o maior número pelo raciocínio. O maior número de pessoas se convence dessa forma, por este meio, que é uma apresentação lógica a respeito da doutrina, como nós já pudemos observar Kardec apresentando em itens anteriores do nosso estudo, né? Segue o texto. Kardec diz que, inclusive, para a maioria dos que se não prepararam pelo raciocínio, os fenômenos materiais quase nenhum peso têm. Que conclusão essa do codificador, não é? Uma conclusão que vem da observação dos fatos que ocorriam em sua época. Então, se nós temos pessoas que se convencem pela observação, pelo fenômeno inteligente, pelo raciocínio, muitas vezes aquelas que não recorreram ao raciocínio não se convencem pelo fenômeno inteligente. Sem o raciocínio, quase nada vale, porque esses fenômenos são tidos como fenômenos extraordinários. Olha a palavra que Allan Kardec usa aqui. Quanto mais extraordinário o fenômeno, mais se afastam de leis conhecidas. E quando nós não sabemos o porquê algo está acontecendo, dificilmente nós nos deixamos convencer por aquilo. Aquilo encontra então maior oposição em nossas mentes. E aqui a explicação, né? É que todos somos levados naturalmente a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional. Ora, algo que não é racionalmente explicado não é muito fácil de ser aceito por nós. Como nós poderíamos aceitar as coisas que estão no aspecto do sobrenatural, do maravilhoso, sendo que a nossa mente não encontra uma explicação racional para aquilo? Então, aqui, como nós podemos perceber, o texto de Allan Kardec ele traz uma evidência muito forte de que o raciocínio é a base fundamental para a explicação da doutrina espírita. Nós sempre apresentamos como exemplo a questão da reencarnação, um dos grandes princípios do espiritismo. A reencarnação explica muitas circunstâncias da vida terrena que não são explicadas em outras doutrinas filosóficas, religiosas, não importa. Quando nós colocamos a reencarnação e a bondade e justiça de Deus em comunhão, os dois princípios em comunhão, nós somos capazes de explicar porque, afinal de contas, acontece de uma pessoa nascer com saúde e outra pessoa nascer enferma. Uma pessoa nascer num ambiente de miséria e outra em um ambiente de riqueza material. Por que essas coisas acontecem? Acontecem porque, através das reencarnações, os espíritos precisam progredir com diferentes experiências e porque estão sofrendo ao mesmo tempo as consequências da lei de causa e efeito diante de uma justiça divina, que permite ao espírito viver aquela situação para que ele progrida, para que ele resgate faltas do passado e possa progredir, para que ele possa então ser feliz. Vejam, né? Como que uma explicação racional, tendo um princípio da doutrina espírita, pode levar a pessoa a entender não apenas o espiritismo, mas a entender a sua própria vida, né? Então sigamos com o texto aqui. Cada um a considera do seu ponto de vista e a explica a seu modo. O materialista atribui a uma causa puramente física ou a embuste. Então, aqui o materialista explicando, né, a doutrina espírita. O ignorante, o supersticioso, a uma causa diabólica ou sobrenatural. Né? Por que acontecem os fenômenos? Para o materialista é uma causa puramente física. Ou então uma enganação, né? Um truque. Para o ignorante, tem uma causa diabólica ou sobrenatural. Ao passo
que uma explicação prévia produz o efeito de destruir as ideias pré-concebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa, né? Kardec está falando aqui em termos gerais, da coisa, que assim é compreendida antes de ser vista. Então, Kardec está dizendo assim, mesmo para uma, vamos colocar em uma experiência, né? Uma experiência científica. Antes de uma experiência científica de laboratório, de física, por exemplo, o aluno passa por algumas explicações. O professor explica os princípios que envolvem aquela experiência física. E depois ele leva o aluno para o laboratório e ele observa o fenômeno sendo ali realizado, né? Como nós temos, por exemplo, a experiência da famosa experiência da campânula, né? Quem que nunca viu essa experiência ainda enquanto criança nas escolas? A campânula é tipo uma tampa, né, na época em que eu vi a experiência, pelo menos, era uma tampa de vidro, né? Que era colocada sobre uma superfície de uma mesa plana e dela era retirada todo o ar. Então era sugado o ar que estava dentro daquela campânula. Ela ficava com a boca para baixo na mesa, era sugado todo o ar. Então era pedido para que os alunos tentassem puxar aquela campânula para cima, né, removê-la, e se tornava quase impossível, porque realmente dá uma força de toda a atmosfera em cima daquela tampa que está sem ar por dentro. E, portanto, como ela não tem ar por dentro, sofre a pressão atmosférica sobre ela. Bom, tudo isso era explicado antes de vermos a experiência. Se fizéssemos a experiência sem conhecermos o princípio da pressão atmosférica, crianças não saberiam explicar aquilo, poderiam achar engraçado, um truque de mágica ou algo do tipo, mas não conheceriam o princípio. E assim o é para todas as coisas. Por isso, Kardec está nos ensinando aqui que para o Espiritismo é a mesma coisa. O materialista vai dar a ele uma causa física ou dizer que é uma enganação. O ignorante vai achar que é o demônio ou algo sobrenatural. O sobrenatural nada explica, né? Como acontece, não sei, é sobrenatural. E assim por diante. Mas aquele que recebe uma explicação vai entender que se aquilo não for real para ele, pode ser possível que aconteça daquela forma, né? Então, conclusão. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, 3/4 da convicção estão conseguidos. Bom, se é possível, falta só um pouquinho para a pessoa. Se a pessoa admite que é possível, falta pouco para ela admitir a qualquer coisa, mas no nosso caso aqui, a doutrina espírita como sendo uma doutrina verdadeira. Então vamos agora ao item 30, que é composto aqui por 2 parágrafos, e a gente com ele arremata, né, fecha o estudo de hoje. Então vejamos, né, só para fechar o item 29. Como que as pessoas se convencem? Por fatos materiais, pelas comunicações inteligentes, pelo raciocínio. Nós nos damos ao trabalho de convencer, de ensinar o Espiritismo através do raciocínio. O ensino fundamental aqui é, é voltado à explicação lógica. Isso nos mostra a importância que tem o diálogo, a explicação teórica, antes da pessoa se envolver com qualquer fenômeno mediúnico, né? Porque a mente precisa aprender aquilo de forma racional para identificar bem aquilo que seus sentidos estão percebendo. Então, no item 30, continuando esse assunto, Kardec pergunta, né, para a gente, para nós, será que convém procurar convencer um incrédulo obstinado, aquela pessoa que é incrédula e que não tem jeito, né? Convém tentar convencer uma pessoa assim? Aí Kardec vai dizer, depende das causas da incredulidade, das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes a pessoa insiste em convencer esse incrédulo e isso o leva a crer em sua importância. Então, eu estou tentando ali de toda forma convencer o incrédulo e ele está. Com isso, eu estou apenas exaltando o ego dele, né? E ele
vai ver nisso um motivo ainda maior para ficar incrédulo, porque se eu convencê-lo, pode ser que ele não tenha mais a minha atenção. Olha só um mecanismo aqui psicológico humano, né? Sendo aqui identificado por Kardec. Bom, segue o texto. Então, nesse caso, né, melhor a gente nem tentar. Com relação ao que não se convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Vejam só, a incredulidade para a pessoa é uma prova. Incredulidade é uma prova. E nada pior do que a incredulidade, principalmente nos dias de hoje. Nesses dias em que é tão difícil para as pessoas desenvolverem um sentimento de pertencimento a grupos, a desenvolverem relações sociais sólidas, muitas vezes a começar já pelo contexto familiar, nesse mundo em que é tão difícil, de um modo geral, podemos dizer, a pessoa desenvolver espiritualidade. A pessoa sofre quando ela não tem boas relações sociais, quando ela não desenvolve espiritualidade. Então é uma prova a incredulidade, que faz com que a pessoa muitas vezes se sinta mal. Então é uma prova, ela vai sofrer a prova da incredulidade. Então a gente deixa à providência o encargo de preparar para essas pessoas circunstâncias mais favoráveis. Claro, o Espiritismo, meus amigos, é uma lei da natureza, ou ele retrata leis da natureza. Então não há muito como a pessoa se esquivar durante muito tempo das leis naturais. As leis naturais a procuram naturalmente. Em algum momento ela vai procurar as questões do desenvolvimento da espiritualidade e vai conhecer a doutrina espírita, né? Então olha só, não faltam aqueles que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Então Kardec diz, né? Bom, vamos nos ocupar daqueles que querem, primeiramente, receber essas informações, esses ensinamentos. Depois, no futuro, a gente se preocupa com esses outros que são incrédulos, né, por natureza. Esses incrédulos que são incrédulos por natureza, não, incrédulos por convicção, né? Convictamente incrédulos e que não querem, obstinadamente incrédulos, né, para usarmos o vocabulário aqui do texto, né? E que não querem de forma alguma saber a respeito dessas informações. Então, com esses, a gente respeita essas pessoas, a gente, sem dúvida nenhuma, empenha esse respeito ao momento da pessoa e a gente vai conversar com quem queira nos ouvir, não é? Segundo e último parágrafo do item 30. Kardec diz: dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo de suas conversões, olha aqui, o exemplo de suas conversões, interessante, né? O exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. Que interessante isso que Kardec escreve, não é? Ele está nos dizendo aqui, olha, para o movimento natural, né, das pessoas procurando o espiritismo, convencerá outras. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Então vejam, a pessoa se converte ao espiritismo não por uma questão religiosa propriamente dita, mas para um entendimento mais profundo a respeito de si mesmo, da vida, de suas relações, e então ela é impelida naturalmente a fazer o bem. E o espírita jamais deixará de fazer o bem. E o bem é bom para todos. E assim é isso que contagia, na verdade, as demais pessoas. É isso que causa o convencimento. É isso que faz com que novos adeptos surjam. E repetimos sempre: nós estamos falando sobre métodos de ensino do Espiritismo, e aqui é o ensino pelo exemplo. Não que nós queiramos fazer adeptos para a doutrina. O Espiritismo não faz proselitismo, não bate de porta em porta procurando aqueles que venham se unir à única doutrina que salva. Não, nada disso. O Espiritismo nos ensina que o que salva é a caridade, fora dela não há salvação. Mas se a pessoa conhece leis gerais que regem sua vida enquanto espírito, então ela tem um caminho
muito mais claro a ser seguido, né? E o verdadeiro espírita faz isso também, também ensina pelo exemplo do bem que faz, que promove todos os dias. Olha lá, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa é a missão do espírita. É nisso também que encontrará satisfação real. Então, enquanto ele influencia outras pessoas, ele encontra sua própria satisfação. Belíssima passagem do livro dos médiuns. Vamos terminar o texto. O espiritismo anda no ar, como dizíamos, né? Ele é uma lei natural. Difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Então, aqui os opositores mais obstinados da doutrina, pela própria força das coisas, pela transformação que a doutrina traz aos seus adeptos e por esse movimento de influência constante que nós exercemos de um para com os outros, terá que ser aceito, não haverá outro tipo de caminho, né? Não haverá outro caminho. Então, prudência em nossas forças, sabedoria em nossos diálogos, respeito para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos trabalhar o Espiritismo da maneira como ele tem que ser trabalhado e ensinar a doutrina do modo como ela tem que ser ensinada. Essa é a nossa missão enquanto aprendizes dessa doutrina maravilhosa que nos encaminha para o bem o tempo todo. Que nós saibamos, então, interiorizar esses ensinamentos e colocá-los em prática. Essa é a missão de todos os espíritas. Então, meus queridos amigos, muito obrigado pela paciência mais uma vez e pela companhia em mais um estudo. Fica o convite. Nos vemos em breve para continuar o estudo de O Livro dos Médiuns. Então, um fraterno abraço, até logo mais e muita paz a todos.